Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu, Francisco Freitas, consultor internacional e diretor da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Irei bater um papo hoje com um convidado muito especial. Iremos falar sobre perspectivas e cenários econômicos neste mundo globalizado. E para tanto, eu tinha que trazer um convidado de altíssimo nível. Meu professor na universidade, eu tenho orgulho de tê-lo também como amigo, meu mentor, uma referência e também um executivo de altíssimo nível de uma das maiores indústrias do ramo alimentício no mercado brasileiro e que também exporta. Vamos convidar então, vamos trazer aqui o nosso convidado. Vamos aqui, o nosso convidado está chegando. Muito bem, olha lá. Olha o nosso convidado. Francisco, finalmente conseguimos entrar aqui. Seja muito bem-vindo, Carlos Roberto Setti, meu professor, mentor, amigo, conselheiro, né? E é muito importante, nesse início, eu faço questão de registrar o quanto eu aprendi com você, Setti. Então é um prazer, uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. E nada, né, um profissional do seu nível para nós falarmos sobre esse tema, cenários e perspectivas econômicas nesse mundo globalizado. Se você me permite, Setti, nesse início, eu já passo a bola para você. Eu quero só relembrar uma passagem nossa no campo profissional, voltando alguns anos atrás, na época de Sebrae. Não sei se a nossa audiência sabe, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae por mais de uma década. E nós éramos 7 consultores. 7 consultores. Primeiro dia, lembra, Setti? Primeiro dia de Sebrae, falaram para nós, vocês irão ter uma mentoria, uma orientação com um consultor. E quem estava lá? Os 7. Então, os 7 para os 7 consultores. Setti, um prazer imenso. Você sabe do meu carinho, do meu respeito por você, por tudo que eu aprendi com você. Acho que é importante deixar isso claro para a nossa audiência. Uma boa parte do que eu sei hoje, né? Você como meu professor, e depois nós trabalhamos juntos nas universidades e também em consultorias. E hoje você é um alto executivo, né, diretor executivo da Mesani Alimentos. Então, Setti, dê um alô para a nossa audiência. É importante nós registrarmos que nós estamos também falando para os países do Mercosul através das redes sociais da Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas. Até aproveito para transmitir a você um abraço do nosso presidente, o senhor Miguel Palheta. Setti, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Ok, boa noite, Francisco. Boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, Francisco, obrigado das palavras. A recíproca é verdadeira. E há um ditado antigo que diz que os discípulos serão melhor que os mestres. É o caso. É o caso aí, Francisco. Ao longo da sua carreira, revelou muitos talentos que certamente ficaram melhor que os meus, tá bom? Eu agradeço de coração mais uma vez esse convite, né? O segundo encontro que nós fazemos foi antes da pandemia, lembra-se? Lembro, Setti. Antes da pandemia. Nós fizemos uma conversa aí a respeito, uma live, justamente na época da pandemia, né, do cenário que estava naquele momento. E agora nada mais oportuno, né, também para falarmos agora sobre essa perspectiva, né, Setti? E é como eu falei para a nossa audiência, nada melhor um profissional do seu gabarito para nós fazermos aí uma leitura, né, com relação a quais as perspectivas para a economia mundial. Então, Francisco, olha, acho que o tema tem tudo a ver com o momento atual, né, que o mundo passa, né, que nós brasileiros e a América Latina também passa. E então, o que nós pensamos? Todos os cenários que se fazem daqui para frente, provavelmente esse final de ano e 2023,
e com certeza, quem sabe até alongando para 2024, é que vai haver uma inflação muito forte no primeiro mundo, né? Entendido que Europa, Estados Unidos, como se nunca se teve. É uma inflação muito forte e uma queda do crescimento econômico. Isso como o aumento da taxa de juros, os bancos centrais do primeiro mundo vão aumentar suas taxas de juros no intuito clássico de combater a inflação. E o que se tem é que para o Brasil vai acontecer o efeito inverso. Como nós tomamos alguns cuidados ainda no final do ano passado, lembre-se, né, que quando a inflação começou a decolar, o Brasil já subiu taxa de juros, já tentou se arrumar. O Brasil deve ter, ao longo deste ano, né, não estou dizendo esse mês nem mês que vem, mas ao longo desse ano o Brasil deve ter uma queda gradual da inflação e, consequentemente, da taxa de juros. E, consequentemente, o Brasil deve ter um crescimento econômico que até final do ano passado não se esperava. Todos falavam que o Brasil devia crescer negativamente 0,5%, ou seja, estaríamos num processo de recessão, mas o Brasil, até o mês de abril, já cresceu 1,5%. Então, se a gente já cresceu favoravelmente 1,5%, e estamos derrubando o desemprego, né, o Brasil já criou 770 mil empregos novos com carteira assinada este ano. Então, a gente está numa trajetória inversa, os números mostram isso, do que nós tivemos até então, e contrariamente ao primeiro mundo. Esse é o cenário brasileiro. Para a América Latina, existem algumas preocupações, né? Por exemplo, a mudança de poder político na Argentina, no Chile e agora na Colômbia, mas principalmente na Argentina e no Chile, que já faz algum tempo, tem mudado a política econômica daqueles países. E até agora, esse ano 2022, essa mudança não agregou valor. A inflação na Argentina é muito alta, crescimento baixo, negativo, o Chile está indo para o mesmo caminho. Então, são as observações que a gente faz. Você pode dizer que é muito cedo, eu também concordo, mas se houve uma mudança econômica, da política econômica, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nós, país da América Latina, temos que estar de olho. Uma preocupação para o país são as eleições de outubro. Essa preocupa no sentido da continuidade de uma política econômica ou da mudança total de uma política econômica, que pode até ser na linha da Argentina e do Chile. Eu me lembro bem, Sete, quando nós conversamos durante a pandemia, aquele cenário que você havia traçado, vamos dizer assim, não que você tenha a bola de cristal, não é isso, mas passaram todo esse período, e também como lhe acompanho, as suas entrevistas nos canais de televisão, eu estou sempre aí na sua audiência, então eu estou sempre te acompanhando até para me manter atualizado. E realmente, Sete, as perspectivas que você fez na época, elas se concretizam, né? É claro que com algumas variações, mas eu acho que há um otimismo também, né, Sete, agora de uma melhora. Não sei como que você avalia, ou você ainda acha ainda que é momento de termos ainda bastante, vamos dizer assim, aquela coisa do pé no chão, né? Tá tudo ainda com muito receio, em função até das eleições. Não sei se eu consegui passar, como que o Brasil, vamos dizer assim, como que o Brasil está se preparando, né, para este cenário, vamos dizer assim. Eu penso, Francisco, que o momento aqui no Brasil é de otimismo. Eu penso que nós temos que ter otimismo porque os dados recentes da economia mostram claramente isso. Alguns deles eu acabei de citar. O país tinha uma pressão inflacionária muito alta, e ainda tem, mas algumas delas, por exemplo, a inflação do alimento já está muito mais resolvida do que estava no ano passado, mas a pressão inflacionária do Brasil é de uma pressão internacional. Quer dizer, a gente está importando uma inflação, né, que vem do mundo inteiro, principalmente em relação a combustíveis, né, em relação à energia. O problema de alimento, como eu disse, está sendo bem encaminhado, mas essa inflação importada vai demorar algum tempo
para ela diluir aos poucos. Talvez ela nem se dilua esse ano. Então, o que acontece? O desafio brasileiro nesse momento é que uma inflação tão alta, ela tira o poder aquisitivo das pessoas, né? O salário, o ganho de cada um vale menos porque a inflação corrói. Isso daí diminui o consumo e esse assunto pode afetar um pouquinho o crescimento do país. É o que nós chamamos em economia consumo das famílias. Mas isso é um cenário que, a meu ver, eu sou um diretor de empresa, uma empresa líder de mercado. A maior questão que se coloca hoje são o resultado das eleições. Então, muitos empresários que estavam investindo tiraram o pé. Tirou o pé, porque é prudente que se faça isso, a meu ver. Falo aqui como diretor de empresas. Então, aguardando um resultado político, para se saber, como eu disse, para onde vai a política econômica do país, volta-se o investimento, ou não. Mas, atualmente, todo mundo tirou o pé do investimento. Isso significa assim, aquela empresa que ia colocar uma máquina a mais para produzir, ela segurou. Ela não sabe como vai ser a economia pós-eleição. Então, esse é um dado que atrapalha mais do que tudo, acredito eu, essa inflação alta, que corrói o poder aquisitivo e a expectativa que se possa ter da eleição. E é inevitável, né, Sete? Com saindo de uma pandemia, as empresas estão feridas, né? Estão machucadas, muitas empresas. Muitas nem sobreviveram. Consequentemente, o bolso do consumidor, e eu acompanhei uma entrevista sua para um canal de televisão, que você enfatizou isso, né? Quer dizer, o nível de endividamento das famílias brasileiras, das pessoas, né? É muito alto, muito grande, né, Sete? E isso, claro, acaba tendo um reflexo, né, na economia. Não sei se eu estou correto, Sete. Você está correto, porque o endividamento também se deve que muitas pessoas perderam o emprego, né? Elas perderam emprego nesses 2 anos de pandemia e muitos até estão trabalhando, mas não estão conseguindo trabalhar no mesmo salário, no mesmo ganho que ganhavam antes. Mas a dívida deles já existia. Se o cara tinha um carnê para pagar, a dívida está lá. Se o cara tinha entrado no cheque especial do banco, isso também é um endividamento que dificilmente o cara consegue sair no curto prazo. Ele até sai, mas tem que fazer um planejamento financeiro. Tudo isso junto, ela endividou, na verdade, os cidadãos. Isso não é de hoje, só que a pandemia atrapalhou muito, né? Principalmente quem trabalha em comércio. Potencializou, né, Sete? Potencializou. Porque aqueles que já vinham... Pois não, Sete, pode falar. Marcelo, por mais que, a meu ver, o governo brasileiro fez muitas coisas certas, como, por exemplo, ele deu um auxílio emergencial de R$600, para as pessoas necessariamente não passarem fome. Ele deu para as empresas um empréstimo de curto prazo para as empresas pagarem 70% da folha e não desempregarem pessoas. Ele fez empréstimo de capital de giro a juro bem baixo e bancou como avalícia de uma maior parte. Tudo isso aconteceu nos 2 anos de pandemia, mas foi suficiente naquela época. Agora a economia está recuperando e o governo tirou um pouco desses incentivos, com exceção do Auxílio Brasil, que foi a R$400, que é o antigo Bolsa Família, que também vai ajudar enormemente a segurar, principalmente sobre a fome. E acredito eu que deixou agora por conta das empresas recuperarem. Tem muita empresa recuperando, depende muito do setor, né? Se você pegar alguns setores, eles não tiveram crise na pandemia, como por exemplo o setor de alimentos, setor de farmácia, setor de informática. Esse pessoal não teve crise na pandemia, teve consumo e agora continuam crescendo, né? O pessoal do agronegócio vai muito bem. Então tem alguns setores pontuais que estão crescendo. Eu acho que a recuperação é lenta, né? Porque para você derrubar um prédio, você implode ele rapidinho. Para você construir de novo, você construir tijolo por tijolo. Eu penso que é isso que está acontecendo na economia brasileira. Eu espero que o resultado da eleição
não atrapalhe esse crescimento, ou seja, ganhe quem ganhar, continue fazendo uma política de crescimento. Aí tudo bem. Sete, com base no seu raciocínio, podemos afirmar que os governos eles estão altamente endividados? Os governos estão. O primeiro mundo nunca teve tão endividado, né, em papéis do governo. O governo brasileiro, por conta dos processos de financiamento de empresas e tal da pandemia, ele se endividou um pouco. Porém, também em relação a isso, os números de 2022 mostram que o governo tem diminuído a relação dívida pública e PIB. Ou seja, a participação ou o peso da dívida do governo e das estatais em cima do crescimento do país. Isso está sob controle, né? Então, mas de novo, é para recuperar de longo prazo. É sempre assim. Ou seja, então, a economia vai passar. Ou seja, vai passar por final. Só um minutinho. Vai passar por esse final de governo e o próximo governo que poderá ser esse mesmo ou que poderá ser um outro, mas que vai ter um desafio de recuperar a economia gradualmente. Não tem milagre. Em economia não há milagre. 2 mais 2 é... não é 5, né? Não tem. Não é 5. Agora, 7. 5 é só na música do, acho que é Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos, 2 mais 2 é 5. Então, 7, a leitura que eu faço é que então essa transição global ela pode ser ainda muito mais lenta do que nós imaginamos, vamos dizer assim, né? Porque, ou seja, nesse cenário, vamos dizer, de incertezas, né? Imagina, você até como um alto executivo, né, de uma das maiores indústrias, né, do ramo alimentício, as estratégias, né? Eu me lembro bem, na época, né, que nós, de universidade, até mesmo, né, ali definindo os planejamentos estratégicos, ou seja, num cenário como esse, como definir estratégias? Como você fazer um planejamento, um budget, quer dizer, você faz o quê? Por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Porque é muita incerteza. O que todo mundo fez foi um planejamento para o segundo semestre desse ano. Todo mundo fez, nas seus objetivos e metas, nesse processo de recuperação. Agora, a questão é fazer esse planejamento para 2023, com uma eleição para presidente no meio. Isso é muito complicado. Mas o que eu recomendo sempre é assim, independentemente de um cenário externo, que, por exemplo, as eleições é um cenário externo, você tem que preparar a sua empresa com os pontos fortes que ela tem. Porque todo mundo tem seus pontos fortes. Tudo bem que tem seus pontos que precisam ser melhorados, mas tem seus pontos fortes. Então, incentivar esse ponto forte. Porque na hora que o cenário externo ficar claro, ele abrir, você aproveita o mercado que você tem ponto forte. Exatamente essa é a estratégia que sobra para todo mundo que é empresário. A estratégia de procurar se voltar um pouco para dentro e identificar, valorizar, fortalecer seus pontos fortes na espera de que o cenário externo melhore. 7, indo para uma área mais acadêmica, didática, vamos dizer assim, até aproveitando sua larga experiência, nesse cenário, vamos imaginar eu como um diretor de uma grande empresa como a qual você dirige hoje, que é a Mesani Alimentos. Quais seriam então as variáveis determinantes, né, desse ciclo econômico no Brasil e no mundo que eu preciso priorizar para tentar amenizar, tentar diminuir a minha taxa de erro, vamos dizer assim, para ser mais assertivo possível, já que estamos até num cenário de guerra, né, que tem impacto, isso é inevitável. Quer dizer, eu não sei se a pergunta é que eu sei que você eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu sei que você é muito bom, tenho certeza que você vai responder. Olha, eu focalizaria, Francisco, em 3 assuntos nesse cenário nebuloso, né? Temos um cenário nebuloso, não é um cenário de céu de brigadeiro. Exato, é uma pergunta difícil. Boa pergunta. Mas a primeira coisa que eu recomendo é sentar em cima do seu fluxo de caixa. Sentar no seu fluxo.
não gastar nada além daquilo que você precisa, não tentar inflacionar a vida da sua empresa, porque aí você vai ter sérios problemas. Então, a primeira conta é administrar o seu fluxo de caixa. Segundo, aquele binômio tradicional com crise ou sem crise, que dá muito certo. Aumentar a sua produtividade e reduzir o seu custo. Se você trabalhar esses 3 pontos, eu acredito que você vai atravessar. Porque, como eu disse há pouco, você vai estar preparado quando o cenário abrir, você identificar e aproveitar as oportunidades. E você tocou num ponto muito interessante, Sete, porque na minha área de comércio internacional, o fluxo de caixa, o empresário, quando ele deseja ingressar no mercado externo, ele pensa inicialmente no processo de exportação. Isso. Mas ele, no primeiro momento, ele não pensa no fluxo de caixa dele, que ele vai ter que produzir aquele produto para exportar, ele vai ter que, enfim, ele vai ter que fazer mudanças na cadeia produtiva, né? E mesmo porque nas primeiras operações ele não tem um lucro, então ele tem que ter um fôlego para suportar esse giro. E o fluxo de caixa é determinante, né? Fundamental. Então, muitas empresas ingressam no mercado internacional, fazem uma operação, 2 operações e param. Por quê? Justamente por causa do fluxo de caixa. Então, você, Francisco, todo mundo, né, tem que ter uma estratégia financeira, porque o financeiro é o coração da empresa. E o fluxo de caixa é esse coração. Né? Se um coração vive de entrada de sangue e saída de sangue, se houver esse corte na entrada de sangue, você tem um infarto. Então, o fluxo de caixa, você tem entrada de caixa, saída de caixa. Se você tiver problemas de entrada, você vai ter um problema financeiro na empresa. Agora, Sérgio, parece algo assim que é simples, não parece simples, né? Não, você tem que imaginar. Mas por que muitas empresas, muitos profissionais, ou enfim, eles não pensam nesse primeiro momento, sendo que o fluxo de caixa é rei, não é? Então, que nem, por exemplo, eu vejo muitos planejamentos, por exemplo, desenvolve um planejamento, depois olho para o fluxo de caixa. Não, primeiro eu tenho que olhar para o fluxo para saber se eu tenho capacidade de fazer aquilo no ano 1 ou no ano 2, não é? Então, mas normalmente não é o que acontece, né, Sérgio? Não é isso? Porque junto com o fluxo de caixa, né, uma empresa bem administrada, ela tem que ter a gestão do seu ponto de equilíbrio, né, que em inglês a gente chama de break-even point. Então, quer dizer, o seu ponto de equilíbrio é aquele ponto onde as receitas, o faturamento é igual à despesa. Ou seja, meu lucro é 0, porém eu pago as minhas contas. Então, a pergunta é o seguinte: qual a receita que você tem que ter para bancar a sua estrutura? Então, esse é um ponto, porque aí você trabalha também seu fluxo de caixa. Porque as vendas caem muito, né? E às vezes sobem, mas caem. E muita gente perdeu muito mercado nessa pandemia e ainda não recuperou. Esses são aqueles que estão com mais dificuldades de fluxo de caixa. Porque perderam a entrada do caixa, que é a venda. Mas saber calcular o ponto de equilíbrio é um ponto fundamental para você saber negociar seu fluxo de caixa. Agora, Sete... Há uma agravante, só um complemento recente, Francisco, há um agravante muito grande, porque os juros subiram muito. O juro da tomada de recursos dos empréstimos subiu muito. Então, aí, quando a pessoa precisa ir ao banco para tomar emprestado ou vai descontar suas duplicatas, ele está pagando um juro mensal muito alto, né? E isso daí também inviabiliza o seu resultado e o seu fluxo de caixa. Então, os juros altos também empobrecem as empresas e empobrecem as pessoas. Eu normalmente, assim, não digo diariamente, mas com frequência, as pessoas perguntam: Francisco, o dólar irá baixar? Sete. Aí eu passo para você a pergunta: e o dólar? Mantém, sobe, baixa? Como que fica? Olha, a meu ver, então, o dólar, ele não é lógico. Né? Já ficou claro para todos nós que o dólar não é lógico. No Brasil, por incrível que pareça, com essa taxa de juros altos, essa taxa de juros alto, vem muito capital estrangeiro investir no mercado financeiro brasileiro.
Porque, olha, ele entra aqui, vamos dizer, com dólar, muita gente entrou aqui com dólar a R$5. Então, você vê, já é 5 por 1. Então, ele coloca aqui 100 mil reais, que seria mais ou menos 20 mil euros. Ele coloca R$5 ganhando 12% ao ano, que é a taxa Selic, é uma renda fixa. E aí o dólar sobe, como subiu. O dólar está em torno de 5,25, 5,27. Aí ele colocou o dólar a 5, ganhou 12% ao mês e resgata 5,27. Então veja, é uma vantagem muito grande para o capital estrangeiro que vem no mercado financeiro. Eu quero só ressaltar o seguinte, esse raciocínio que eu acabei de dar de mercado financeiro ocorre em todos os países. Você não dá a impressão que pega um gancho político agora e fica falando, não. Na verdade, esse raciocínio em todos os países. Né? Então, tem muita entrada de capital estrangeiro hoje aqui no Brasil para aplicação em bolsa e muita entrada, Francisco, das exportações. Né? As exportações, principalmente de commodities no Brasil, continuam fortes. O dólar 5,25 entra muito recurso. Né? É isso daí que tem equilibrado a balança comercial e, por sua vez, a balança de pagamentos do Brasil. É isso que o endividamento não cresceu. Ou a proporção do endividamento em relação ao produto interno bruto, ele está estável. Mas a questão do dólar, ele não tem lógica. Esse dólar que hoje está 5 e pouco, ele teve 4,70. Exatamente. Há 3 meses atrás ele teve a 4,70. Aí a 4,70 era bom para quem importava e ruim para quem exportava. Agora 5,20, 5,25 é bom para quem exporta e ruim para quem importa, porque a mercadoria ficou cara. E aí você vai ajudar um pouco o comércio interno brasileiro. Mas tudo é um jogo, né? Economia não tem só um lado, assim como contabilidade, que é o débito e o crédito, a economia tem o débito e o crédito dela. Então nunca acontece por acaso, sempre tem uma contrapartida em tudo. Em economia, sim. E a subida do dólar, ela não é necessariamente uma coisa que dá para você prever, uma coisa que dá para estimar com base no movimento de mercado internacional e entrada de capitais. Nós estamos tendo uma aula de economia, com certeza, né, Sérgio? Tá bom. Realmente é uma Sim, aula e tenho certeza que a nossa audiência também está gostando bastante e volto a afirmar que essa live ficará gravada, irá também para a TV Mercosul e para os países aqui vizinho Brasil. Então, nesse raciocínio, Sete, falando um pouquinho então Espero desse... estar agregando algum valor. Espero estar agregando algum valor. Muito, muito, eu tenho certeza. Por isso que eu trouxe você, porque eu sei da sua capacidade, desse poder de análise que você tem, e um linguajar fácil, com que as pessoas possam entender. Né? É verdade, Sete, é verdade. Agora, até eu estou entendendo, Sete, até eu estou entendendo tudo que mas você tem inteligência média alta, então você está Imagina! Você é suspeito, tá, você foi meu professor na universidade. Você é suspeito. É isso mesmo, Francisco. Ô, Sete, agora... Por isso mesmo que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. Agora, Sete, indo para essa, vamos dizer assim, análise global, né, da economia, vamos dizer assim, mundial, em termos de análise, os indicadores assim, que poderia apontar por uma nova crise mundial, uma crise internacional, ou nós já estamos, ou ainda é possível ter alguns indicadores que possam sinalizar uma crise internacional, porque eu entendo que nós já estamos vivendo, né? Porque todos os países, né, estão endividados, todos os países estão em dificuldades. Não sei se eu estou correto nessa análise. Você está correto. Então, Francisco, olha, a crise veio forte com a pandemia, né? A pandemia foi uma crise de saúde, né? Mas que globalizou. Você viu como que foi um desastre essa questão da pandemia para o mundo inteiro, o número de mortes, as ações de prevenção que todo mundo saiu correndo atrás. Então, nós tivemos uma crise de saúde por 2 anos, que, de alguma maneira, afundou bastante a economia brasileira, vamos dizer, a economia mundial, inclusive a brasileira e da América Latina, como vamos dizer assim.
Em seguida veio uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou o mundo inteiro, mas sobretudo afetou a Europa, por causa da questão de energia do gás, do petróleo, né, fertilizante, que a Rússia é a maior produtora mundial. Então afetou. Isso tudo aumentou a crise. Então tem sim uma crise, uma grande parte da inflação mundial que está fazendo a taxa de juros subir, e toda vez que você faz a taxa de juros subir, você provoca recessão na economia, porque os fatores de produção retraem com a taxa de juros alta. Então, isso daí acontecendo, você gera, de alguma maneira, além da inflação, e para combater a inflação, juros, você gera uma recessão mundial. Não tem como. Ou um baixo crescimento. Isso é o que está sendo esperado para esse final de ano, Francisco. E quem sabe ao longo do 2023. Com base, então, Sete, nesse raciocínio, em termos das moedas, isso é até uma dúvida, até como profissional na área de mercado internacional, eu vou aproveitar essa oportunidade até para fazer essa pergunta. Com essa crise cambial, vamos dizer assim, posso dizer dessa forma, né? Quais as moedas que estariam mais expostas? Moedas que estariam mais expostas são dos países em vias de desenvolvimento, as moedas mais expostas. Então, por exemplo, as moedas brasileiras, da América Latina como um todo, de parte da antiga cortina de ferro da Rússia, pessoal que não tem muito poder de negociação. O que salva muito o Brasil, e o nosso real está desvalorizado 5,20 por 1, o que salva muito o nosso Brasil é que nós temos uma reserva cambial de 300 bilhões de dólares. Então só não há um ataque especulativo maior em cima do Brasil, porque o Brasil tem caixa. A verdade é que o Brasil tem caixa em dólar. 300 bilhões? De dólares. 300 bilhões de dólares. Poxa, é muito. Muito, eu não sabia. É muito. Sim, é o que faz a reserva cambial brasileira. Então, isso foi criado lá atrás, né? E começou no último governo Fernando Henrique, depois no primeiro mandato do Lula, se reforçou todo esse caixa. Isso dá uma força muito grande e evita que o risco do país aumente. Mas não tem como. O poder de fogo das moedas dos países em vias de desenvolvimento, e eles não estão só aqui na América Latina, é muito pouco o poder de fogo. Então aí as moedas fortes ganham, né? Não só o dólar, mas o euro, a libra inglesa, ela sobe muito forte, o ien japonês. Isso tudo é uma relação desproporcional de negociação e de comércio. Só para explicar para a nossa audiência, nós estamos fazendo uma análise, nós começamos fazendo uma análise do mercado brasileiro, agora nós estamos dando um foco numa análise global desse mundo globalizado, para que a nossa audiência possa entender, né, que nós estamos somente falando do mercado brasileiro, mas também agora da economia mundial. Sete, indo nessa linha, em relação à China, que é o maior mercado fornecedor, e você sabe da minha relação com o mercado chinês, tive a oportunidade de residir por 2 anos na China, muitos dos nossos negócios estão atrelados com a China. Eles realmente ditam as regras? A China ainda é o país mais comprador. O país mais comprador do mundo, a China, mais exportador também. Você vê que nós temos produtos chineses no mundo inteiro. O Brasil, eles entram muito fácil aqui no Brasil e concorrem com a produção nacional. Isso é uma realidade. Mas a China ainda é o país que mais compra, porém também está num processo de menor crescimento econômico. A China, que se esperava que crescia 10, 12, passou a crescer 8, 9. Esse ano, se crescer 5 ou 6, está bom demais o tamanho da China. Então, quer dizer, o comércio com ela vai diminuir por razões de recessão mundial. Mesmo assim, ela vai continuar a maior compradora. Ela é a maior compradora, tá? E ela é o segundo PIB mundial, né? Ela só está atrás dos Estados Unidos em termos de PIB, né? E é à frente do Japão.
Quer dizer, ela acabou nos últimos 3 anos passando já em termos de PIB. Você tem uma noção de como que a China produz para o seu mercado interno e para as suas exportações. Ela tem, né, Francisco, um grande desafio social, né? A China é o segundo PIB do mundo, mas não é de longe, mas nem de longe o segundo PIB per capita. Exatamente. Ela está lá em 10º lugar no PIB per capita, porque você tem que dividir a produção do país dividido pelo número de habitantes, e aí a produção per capita da China cai muito. Mas ela produz e continuará sendo o país que mais vai importar. Eu tenho também, vamos dizer assim, no trabalho que eu realizo, né, de mercado internacional, Sérgio, há uma sinalização muito forte com relação aos Emirados Árabes. Porque Dubai, por exemplo, muitos profissionais já comentaram até comigo que é a bola da vez. Porque lá eles precisam de tudo, menos de dinheiro. Né? Não sei. Eles têm de sobra o dinheiro. Não é? Pela exportação do petróleo. Não é? Então você acredita, Sete, que Dubai já é, né, vamos dizer assim, mas será uma grande força, vamos dizer assim, em termos econômicos. Por que eu falo isso? Existem alguns empresários em Campinas que estão indo para Dubai abrir suas empresas lá para montar uma distribuidora lá em Dubai. E aí... Foi a mesma estratégia que a China adotou. Não é, Sérgio? Então, foi a mesma estratégia. E aí, se nós chegarmos aqui, vamos dizer assim, aqui, né, mais aqui próximo de nós, aqui do Brasil, o caso do Paraguai. Sérgio, você sabe também, muitos empresários brasileiros vão para o Paraguai porque lá é imposto único. A Austrália, eu tive oportunidade, você sabe, lá estive por um tempo também. A Austrália é imposto único. Né? Então, é aquela análise que nós fazemos sempre. Né? O Brasil, se ele fosse, vamos dizer, entre aspas, né, bem administrado, se ele fosse, né? Porque, Sete, com tudo que esse país apanha, né, com tudo que ele sofre, ele aguenta, está firme e rapidamente se recupera. Se deixar o brasileiro trabalhar, se deixar o brasileiro... Pô, ninguém segura esse país, Sete. Também concordo com você, ninguém segura mesmo. Só que, veja bem, esse governo tentou, e o próximo governo, seja a continuidade desse ou não, vai ter que passar a reforma tributária. É uma reforma que incomoda muito. Esse governo passou a reforma trabalhista, que trouxe, a meu ver, bastante ganhos para os dois lados, para o empregador e para o colaborador, trouxe muitas coisas interessantes. Mas tem que passar a reforma administrativa, sim, mas a reforma tributária. E há um projeto, na verdade uma proposta que está andando no Congresso, que é exatamente essa questão, Francisco, transformar em imposto único no Brasil. É um projeto para transformar em imposto, porque aí você iguala, né, na verdade, as condições com o resto do mundo. Sete, quantos impostos tem no Brasil? Mais de 300? Oi? Quantos impostos existem? Quantos impostos? Mais de 300? Eu não tenho noção de quanto tem. Mas hoje eu vi o impostômetro. Hoje, por acaso, 14h30 da tarde, na minha empresa, eu abri o impostômetro. Até hoje, tinha passado R$1 trilhão de recolhimento de imposto no Brasil este ano. 1 trilhão? Por acaso, coincidentemente, R$1 trilhão, não de dólares, R$1 trilhão de imposto recolhido este ano, de janeiro até o dia de hoje, até aquele momento que eu abri, 14h20. Então você imagina. Então por aí você vê a quantidade de imposto que se recolhe. A força desse país. Porque eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, Sete, eu não estou muito certo, mas parece-me que há mais de 300 impostos. Então eu não tenho condição, eu não tenho certeza em lhe afirmar isso, mas eu sei quanto que recolhe. Quanto que recolhe de imposto. Até hoje esse número. Então, que pode ter seus 300 impostos ali, né? É por isso, mas é muita coisa. É por isso, Sete, que os gestores brasileiros, os executivos brasileiros, eles são muito valorizados lá fora.
Porque quem dirige uma empresa aqui no Brasil, dirige uma empresa em qualquer país do mundo. Que não é verdade? Exatamente isso. Eu também concordo com você. Não é verdade? Concordo, verdade. Verdade. Com todo esse cenário, com todas essas ameaças, essas incertezas, não é? Pressão. Essa inflação, toda essa inflação, está administrando no meio dessa inflação e ter lucro ainda. Não é que nem não é fácil. Lá na Austrália é fácil, imposto único, né? Para você administrar, economia estável, né? Não tem desemprego, né? Então, Isso mesmo. é fácil. Agora, Sete, indo por essa linha, se nós pegarmos aqui a América Latina, América do Sul, América do Norte, Ásia, enfim, Europa, quais seriam, vamos dizer, os países mais preparados, então, para essa guerra cambial? Podemos identificar alguns países que são mais robustos, são mais preparados? Com certeza o Brasil é. Eu também coloco aí o Paraguai e coloco aí o Uruguai. Os demais eu acho que estão todos sob muito risco. Muito risco. E a meu ver, falando economicamente, não politicamente, mas a meu ver, todos esses países que tiveram mudança de poder econômico e que ganhou a esquerda, ele corre um risco muito maior até que a sua política econômica vingue ou não. O grande risco não é ser de esquerda ou de direita, é exatamente a política econômica vingar. Se vingou, pode ser do lado direito, do lado esquerdo, tá muito bom. Se não vingou. Então, corre risco alguns países que estão sendo colocados por conta da mudança do poder político para, politicamente falando, a esquerda, que estão com políticas econômicas novas, Argentina e Chile, sobretudo. E vamos ver o que acontece com a Colômbia. A Colômbia acabou de ganhar politicamente a esquerda. Todos são passos que têm que ser dados, porque nós estamos no mesmo continente. E o Mercosul, que foi uma grande sacada de juntar 4 ou 5 países, ele está perdendo a força porque internamente os seus países não estão bem economicamente. Então, por exemplo, Brasil e Argentina sempre foram assim, os dois que comandaram muito o Mercosul, mas perdeu muito disso, né? E perdeu. E o Paraguai cresceu nessa, porque o Paraguai vem se desenvolvendo muito bem, né? Quem vai ao Paraguai sabe disso, né? De alguma maneira o Paraguai tem assim, um livre mercado muito forte, né? E ele tem uma estrutura hoje de plantio, de agronegócio muito fortalecida por muitos brasileiros, gaúchos, paranaenses que foram para lá, que plantam soja. Esse meio de distribuição que você colocou, tem muitas distribuidoras paraguaias fortes, algumas na mão de brasileiros. Então, eu penso que o Paraguai é uma... E o Uruguai é sempre muito tranquilo, né? O Uruguai é um país pequeno, com aproximadamente 3 milhões de habitantes, é um país que é muito tranquilo para ser administrado e pouca crise tem. Sete, uma alternativa interessante seria mudar para Portugal? Eu sei que você tem, né, uma relação forte com Portugal. Com Portugal. Que você Olha, tem lá o seu filho, né, que está lá. O meu filho está lá, Francisco, mas converso muito com ele já está há algum tempo lá, trabalha na área de marketing. Ele trabalha na área de marketing, então ele está bem inserido no mercado. A vantagem da Europa é que ela é estável, tirando essa crise que está vindo aí e vai vir forte por conta da inflação mundial, tudo que ele já explicou, ela é estável. Então lá você ganha e guarda, porque a inflação não come. Qualquer país da Europa, Portugal também. Portugal, eu diria que é o primo pobre da Europa. Portugal teve muitos problemas, foi o último a ser incluído na União Europeia. O fato de ter incluído na União Europeia alavancou muito Portugal, né? Mas tem país, é o primo pobre, tem país que vai até melhor que Portugal. Por quê? Porque a economia é estável, de alguma maneira lá você produz e cresce. Essa é a grande verdade. Aqui no Brasil é um jogo danado. Você vê, as empresas produzem, as empresas vendem, mas aí a inflação interna, Francisco, das empresas, dos ramos, é maior que a inflação oficial do governo. A inflação do governo é 10, a inflação das empresas às vezes é 13, 14, 15 do ramo dela.
né? Pega alguém que trabalha com aço, por exemplo. O que subiu o aço foi muito mais do que os 10% da inflação oficial. Então, a inflação interna daquele setor é muito maior. Quem importa cobre do Chile é uma coisa. Além da subida em dólar, subiu o câmbio. Quem importa farinha, eu estou no ramo de alimentos de massa, quem importa farinha? Foi muito maior a inflação do ramo do que a inflação do país. Esse é um problema sério para nós brasileiros administrar em termos de gestão de negócios. Agora, Sete, olha, fantástico, nós estamos tendo realmente uma aula de economia, estamos fazendo um tour, né, Sete? Pela economia mundial. Está sendo muito proveitoso, muito interessante. Até agradeço a você mais uma vez por trazer toda essa visão, né, de mundo na área econômica. Agora, Sete, nós temos aí mais uns 10 minutos. Eu gostaria de deixar você à vontade para, né, de repente, deixar uma mensagem, né, até para que a nossa audiência, né, também possa, de repente, no seu dia a dia, né, porque eu acho importante também, fizemos essa análise mundial, mas importante também nós termos uma visão de um profissional do seu nível, né, de como, né, realmente daqui para frente, né, mantermos aí os nossos controles e, enfim, como até empreendedores, que o brasileiro, você sabe, é um país do empreendedorismo, né, Sete? Então, deixa você para uma mensagem final e até um aconselhamento, uma consideração, uma orientação, uma mentoria, né? Vamos dizer assim. Um conselho. Francisco, o momento realmente a nível Brasil é um momento de desafio. Eu penso que esse cenário deve melhorar até o final do ano, vai melhorar, mas é um desafio. O que eu recomendo, e eu faço na empresa que eu sou diretor, é você fazer um planejamento estratégico, né, para esse final de ano e colocar cenários para o ano de 2023, o pós-eleição. Não só cenário de quem vai ganhar. Acho que quem vai ganhar tem que ser colocado. Se ganhar A, eu espero, acho que a economia vai ter tal cenário. Se ganhar B, nesse momento ainda é um ponto de interrogação, né? Porque no caso da oposição no Brasil não se sabe nem quem vai ser o ministro da economia deles. Então é um ponto de interrogação, mas veja bem, a empresa continua, a empresa vai ter que até outubro, vai ter que atravessar outubro das eleições. Então eu acredito que um cenário básico você tem que fazer para terminar esse ano. E eu penso que uma outra cartada forte de planejamento estratégico tem que ser feita após as eleições. Porque após as eleições você vai definir muita coisa, inclusive a política econômica, que poderá ser essa ou poderá ser outra. Em cima dessa economia macro da política do novo governo, que pode ser essa ou não, você estabelece qual seria o planejamento 2023. Então, eu penso que você tem que fazer um plano de voo. Quando você pega um avião, você de São Paulo, você quer ir para Buenos Aires, você quer ir para Santiago do Chile, você quer ir para Montevidéu, você quer ir para Assunção, você faz um plano de voo. Você fala assim, bom, eu vou sair com o avião daqui e vou descer tal hora em Buenos Aires, por exemplo. Como é que está o tempo lá? Como é que está o aeroporto lá? Eu vou enfrentar chuvas e trovoadas daqui em Buenos Aires ou vou ter céu de brigadeiro? Aqui, velocidade, eu vou com o meu avião, aqui, altitude, eu tenho que voar. E quais os recursos que o meu avião tem, caso eu precise de uma emergência? É exatamente isso que você tem que fazer com a empresa. O avião é sua empresa. Quais os pontos fortes que ele tem para atravessar e chegar até o final de 2022, que é Buenos Aires, e até 2023, que poderá ser Montevidéu, mas qual o cenário que você tem para atravessar, mas qual avião que você tem. O cenário pode estar céu de brigadeiro e você não ter avião para ir. Você pode ter avião para ir, o cenário pode estar céu nebuloso, mas você tem que fazer um plano de voo, você tem. Isso que eu recomendo para todas as empresas, todos os empresários que estejam nos assistindo. É fazer o seu planejamento estratégico até o final do ano, no Brasil, pós-eleição, para frente. Os outros países, né, que estão nos assistindo, verificar o poder político que assumiu o governo, quais as linhas de pensamento macro que ele tem e adaptar a sua empresa no sentido de aproveitar as oportunidades, independentemente de ser esquerda ou direita. A meu ver, é isso. E aí Porque o grande desafio, Francisco, é perpetuar as nossas empresas.
perpetuar. Não é fácil perpetuar as empresas. A empresa a qual você dirige, ela já tem 70 anos, Sete? 76 anos. 76 anos. E você já está lá, acho que há 12 anos, né? Acho que é 12 anos. Estou lá 12 anos. Olha, 13. Eu lembro que quando nós gravamos, você estava com uma década na Mesane. Então, faz uns 2 anos, 3 anos, né? Os 2 anos com a pandemia, né? A gente não teve mais possibilidade de fazer gravação nenhuma, né? De usar mídia, né? Então, por isso. E até naquela gravação, não sei se você recorda, Sete, nós enfatizamos bastante esse movimento, né? Porque normalmente as pessoas acreditam que uma transformação, você dirigir uma empresa em 6 meses, né? Lembra que nós até abordamos isso na nossa entrevista? Em 6 meses você consegue mudar todo um planejamento. Quer dizer, você está lá já há 12, você levou pelo menos uma década para reposicionar a Mesane como uma das maiores no segmento. Então, sim. Eu imagino. E quantos planos econômicos? Para ser líder, né? Quantos planos econômicos? Então, e não é fácil você realmente se posicionar e ser líder. E depois que você é líder, muda um pouco, porque quando você não é líder, você faz benchmarking com quem está na frente e procura saber quais são as oportunidades de ultrapassar. Quando você está liderando, você tem que fechar a porta para não ser ultrapassado. Isso é igual a corrida de Fórmula 1. Então, isso você tem que estar muito mais na frente. Mas uma coisa é certa, viu, Francisco? É melhor você olhar pelo retrovisor do que você ser o retrovisor. Alô? Oi? Olhar no retrovisor? Oi, agora... Voltou. Olhar no retrovisor, Sete? Do que ser olhado pelo retrovisor. Eu acho melhor você olhar os outros no retrovisor, só que você está na frente. Agora, Sete... Então é melhor você olhar os outros pelo retrovisor. Né? Agora, Sete, eu lhe conheço já há um bom tempo, vamos dizer assim, né? Desde a época, enfim, até antes do Sebrae, de universidade, enfim. E uma coisa que eu percebo em você é realmente que você sempre mantém essa disposição, né? Você me permite colocar entre aspas, mas nós não somos mais garotos, né? Mas você sempre com esse dinamismo, você sempre à frente. Então, eu acho que isso é muito legal. Você, quer dizer, com toda a bagagem que você tem, eu acho que isso é importante, que sirva até como exemplo, né? Você sempre uma pessoa humilde, sempre disposto e sempre se posicionando como se fosse um iniciante. Eu acho isso fantástico, né, Sete? Você está sempre, né, com essa garra, disposição. Mas é verdade, né? É verdade. E isso faz você um profissional diferenciado, né? Então, obrigado, viu? Né? Muito Acho bom. Que umas coisas para você não. Na verdade, eu vi um ditado recente que tem muito a ver. Você vai envelhecer, mas por favor, não fique velho. Não, nós não estamos velhos, né? Mas, viu, Sérgio? Então, mas é assim. Ditado diria, você até vai envelhecer, mas por favor, não fique velho. Não, eu estou conversando, com você e você é a mesma pessoa da época de universidade. Pô, quantos anos que você foi meu professor na universidade? Que há uns 30 anos atrás? Opa, vou nem falar, né, Sete? Não é? E eu estou vendo você... Pode falar, não tem problema. Você está com a mesma disposição, está com a mesma garra, isso é muito legal, viu? Obrigado, Francisco. Bacana. Outra coisa, não falo só por mim, mas por todas as pessoas que estão bem com a vida e estão excelentes profissionais, é fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, como já dizia o Ronaldinho Gaúcho, você brinca em campo, né? Você brinca, você não trabalha, você brinca. É verdade. Tem muito a ver fazer o que gosta também. Ajuda muito. Sim, sim, porque aí é o coração, né? Você faz somente com a paixão. Coração. O coração na ponta da chuteira. É isso que funciona, é isso que resolve. É isso que resolve, né? Muito bom. Olha, Sete, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Realmente foi muito legal. Eu praticamente gostei muito, adorei, tenho certeza que a nossa audiência também. E falei, agora a nossa live ficará gravada e vamos, né, disponibilizar também em todas as nossas redes sociais. Sete, então eu tenho que agradecer você mais uma vez pela sua disposição, por essa aula que você nos deu de macroeconomia, né?
Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, nós temos mais alguns minutinhos, né? Mas se alguém também tiver alguma dúvida, quiser depois me enviar também, aí eu passo para você, Sete, enfim, caminho, né? Sim. A intenção aqui, a intenção é abrir esse contato, né? E ajudarmos também aí os profissionais, né, nesse momento de transição global. Que exige uma atualização profissional. Tem que atualizar profissionalmente para poder atravessar melhor. Para poder atravessar. Muito bem. Bom, eu agradeço, Francisco, a oportunidade, viu? Mais uma vez, eu me coloco à disposição sempre que precisar. E muito obrigado a oportunidade de falar para um público seleto como o teu e numa conexão tão grande como essa que você falou, né, com o pessoal do Mercosul. Nós te agradecemos. É um prazer imenso tê-lo conosco. Meu mestre, aquele abraço, então, mais uma vez, obrigado por todos os ensinamentos. E até uma próxima. Um abraço a vocês todos, a você, Francisco, e a todos vocês, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado, forte abraço.